Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e do nosso perfil do LinkedIn. Dando continuidade à segunda parte do vídeo sobre como combinarmos ferramentas de Deep Learning para a realização de estudos ecológicos com métricas de paisagem no QGIS. No vídeo anterior, na parte 1, nós fizemos toda a preparação dessa base. Então, só desligando aqui as camadas, essa aqui é uma imagem de drone de 5 centímetros de resolução espacial e é uma imagem de amostra que pode ser baixada gratuitamente no site Open Aerial Map. É um site que o pessoal compartilha imagens de satélite, imagens de drone de diferentes partes do mundo, e é muito bom para fazer testes, estudos, amostras, treinar modelo. Então essa é uma imagem de 5 centímetros. Então o objetivo foi utilizar algumas ferramentas de Deep Learning do QGIS, como o MapFlow e como o Deepness, e combinar o melhor dessas duas ferramentas, aqui mostrando rapidamente o MapFlow. No vídeo anterior e em outros vídeos aqui também do canal e do perfil, eu mostro como a gente explora melhor essas ferramentas, né? Então, o MapFlow tem algumas feições como a delimitação de vias melhor do que a do Deepness, na minha opinião. Por outro lado, o Deepness ele tem uma maior flexibilidade de modelos, os modelos de detecção de construções eles são melhores. Então, no vídeo anterior a gente fez toda a extração dessas feições, fizemos alguns ajustes, principalmente como melhorar a delimitação dos... Vou até colocar uma transparência aqui, porque não basta simplesmente a gente fazer uma extração crua e usar isso como resultado. É necessário alguns ajustes, né? Como por exemplo, a gente pode fazer um buffer que foi feito, alguns já conseguiu pegar um pouco melhor, ajustar o parâmetro de área para a detecção das feições aqui de construção. Também fizemos no vídeo anterior os ajustes para evitar erros de topologia. Então é necessário que essas feições, principalmente de construções, elas sejam mais retilíneas possível e não ter tantas curvas. Rodamos a topologia, porque isso atrapalha, por exemplo, se não tiver uma topologia bem feita, isso atrapalha muito na conversão do vetor para raster, que é a base para a aula de hoje, que é o plugin que nós vamos utilizar para calcular as métricas de paisagem. Então, na aula anterior, se você não assistiu esse vídeo, volta no vídeo anterior, acompanhe passo a passo, se você quiser usar numa área específica, uma área da sua preferência. Então, assista o vídeo anterior. Então, aqui a gente tem essa feição, né, esse polígono, que foi convertido para o formato raster. A gente pode colorir também para ficar até mais fácil na visualização. Diferente aqui do vetor, ele mostra aqui as bandas. A gente vai utilizar um simples falsa cor, mudar para intervalo igual e diminuir para o número de classes. Dou um aplicar. Para ficar uma coisa mais coerente, vamos colocar aqui o verdinho para... E botar também o rótulo. Vou deixar árvores, para a gente não perder as classes. Botar 2 construções. Isso aqui é mais a questão estética, para facilitar a compreensão. Botar aqui o 3 ruas. E o 4 eu vou deixar um tom mais claro. Botar até uma transparência aqui. Fundo. Só pra gente deixar um pouco mais um visual melhor. Vou salvar só para não
perder o projeto. E agora nós vamos instalar um plugin chamado Lecus. Esse plugin ele é o que nós utilizaremos para calcular as métricas de paisagem. É uma abreviação de Landscape Ecology Statistics. Instalar aqui o plugin. Basta clicar em instalar o complemento. Ele é um plugin que não tem tanto problema assim de ter tantas dependências, né? Alguns plugins de QGIS, antes de você instalar aqui no programa em si, é necessário rodar um Python antes para colocar as dependências, senão não funciona. Então o Lecus já não tem esse problema. Então aqui a gente tem a página inicial. Eu recomendo que você acesse a página principal deles. Essa aqui não está mais funcionando. Vamos ver aqui se a gente acha o Git dele, porque é muito interessante para compreender para que serve cada métrica, né? Vamos aqui em página inicial, vamos ver se está funcionando. Essa aqui tá. Então aqui em página inicial ele mostra aqui um briefing, né, do funcionamento, exemplos de caso. Tem aqui você pode baixar alguns exemplos. Aqui ele fala, antes da instalação tem que ter essas dependências de Python. Normalmente, quando a gente instala o próprio QGIS, essas dependências já tem. Caso não tenha, você tem que rodar isso antes aqui pelo OSGel, que é o shell do QGIS, e instalar essas dependências com o comando pip. Então pip install qual que é aqui? Vamos o SciPy. Vamos ver se ele já tem. Então, como o meu já instalou, ele já tem essa dependência, mas se você não tiver instalado, você pode colocar essas dependências. Okay, o meu já está satisfeito, né, porque já tem instalado, então rodou o plugin, senão ele alertaria. Então aqui é a página inicial do Lecus, a citação, se você for utilizar ele em artigo. E o Lecus ele é um plugin que foi desenvolvido para implementar as métricas do Fragstats. Fragstats ele é um programa já bem antigo, na época do meu doutorado, foi em 2014, já indo aí para 10 anos que eu comecei, né? Terminei em 18, mas comecei em 14. Ele é amplamente utilizado para quem trabalha com ecologia de paisagem, também na área florestal, que um plugin que utiliza tanto dados tabulares quanto dados de raster para a criação de modelos de cálculos de métricas. O Fragstats ele é independente, né? Então é meio complicadinho de usar ele em paralelo com o GIS. Então o Lecus ele é um plugin que veio para incorporar muita coisa do que tem aqui. E o que é interessante do Fragstats é principalmente essa parte aqui, entender o funcionamento das métricas. Então algumas métricas, não todas aqui, a gente tem aqui dentro do Lecus. Então para você conhecer o que é o que, para que serve cada uma, aqui nessa parte de métricas fala o que significa a métrica, como é o cálculo e qual é a aplicação dela, né? Então é interessante consultar aqui no Fragstats também. Então o Lecus instalado, ele tem a posição dele aqui dentro do QGIS, tanto dentro do plugin processamento, ele fica aqui nesse doc, quanto ele fica aqui na parte do Landscape Ecology. E também, deixa eu ver se ele aparece aqui. Não, ele só fica nesses dois mesmo. Então, a gente não vai aprofundar tanto. Isso aí pode ser no futuro aí um curso ou algum outro conteúdo mais avançado, mas mostrar de forma bem objetiva como que a gente pega essa imagem raster e calcula as métricas em cima dele. Então, aqui a gente tem a parte de análise de overlay,
a parte de estatística, que é o que interessa para a gente, a parte aqui de preparação, algumas coisas mais avançadas, que não é o caso. Aqui também trabalha com algumas coisas de modificações, principalmente focando nos pets, mas o que interessa para a gente é essa parte de estatística. Então a gente tem algumas ferramentinhas aqui, como por exemplo contagem de células. Basicamente o que ele vai pegar aqui é o raster de entrada, que seria esse classificado, e criar uma contagem. Então a gente pode executar e ele gera uma tabela. Essa tabela mostra aqui o número de pixels, né, para cada classe. Então na classe 1, que seria a classe do... deixa eu ver aqui. A 1 é o de árvores, né? Então tem 112.637 células, né? Assim para 2, para 3 e para 4. Então aqui é uma estatística bem basiquinha, né? Só uma contagem simples. Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse rótulo aqui. Não, vamos deixar assim mesmo. Aqui na parte de Landscape Wide Statistics, ele vai pegar uma estatística geral do raster, né? Então ele vai calcular média, mínimo, máximo. Aqui ele vai calcular de uma forma geral para o raster como um todo, não individualiza para cada classe, né? Então vamos pegar aqui máximo, o que ele vai dar aqui. Vou só deletar esse aqui para não confundir. Esse aqui também rodar de novo. Vamos pegar aqui máximo, output file. Então aqui ele pega o valor máximo da classe, que são 4 aqui, né? Vamos pegar uma outra métrica aqui, vamos pegar mediana. O que ele calcula de mediana? Também. Então são estatísticas assim que não tem, para esse caso aqui, eles não são muito aplicáveis, né? Agora aqui, esse daqui já é a gente pode já começar a individualizar. E aqui no caso, o Landscape Statistics dentro do doc, ele vai ser para cada classe. Então vamos escolher aqui a classe 1, que é o das árvores, e vamos ver, vamos pegar Land Cover, que é a cobertura da classe, né? Vou só deletar esses aqui. Vamos calcular algumas aqui. Vamos calcular o Land Cover. A gente pode renomear também. Vamos calcular também o que é muito usado em métricas, que é o comprimento da borda, né? Essa estatística aqui, ele vai calcular para a classe como um todo. Em seguida a gente vai ver como que ele vai calcular para os pets de cada classe. Então é como se isso aqui fosse uma estatística geral para a classe 1. Então vamos aqui o Land Cover. Aqui ele calculou esse valor. Aqui o comprimento de borda, o comprimento de borda dessa classe. Vamos fazer o comprimento de borda para a classe 2. Deixa eu ver se é a 2 mesmo, o de construções. Então, comprimento de borda, a gente coloca o número da classe. Ele vem aqui para baixo. Então, 13,20, comprimento da borda da classe 2. 8,3, 14, o da classe 1. Repare que como a gente tem... Deixa eu só fechar aqui. Então, aqui a gente tem 13.320 para o da
da classe de construções, e 8.314. Então isso significa que o comprimento da borda, até pela quantidade de pets e o número de curvaturas da complexidade da borda, então ele vai ser maior do que os da classe de árvores, né? Aqui a gente pode também consultar, como por exemplo aqui apareceu, até mostrar aqui, vou de novo aqui no índice de calcular aqui, por exemplo, aqui tem distância euclidiana, o pet maior, a média dos pets, divisão, coesão, tem, cadê a densidade de bordas, então tem a média, o mean patch shape ratio, então tem todas essas métricas aqui que a gente pode consultar aqui no Fragstats e ver qual que é a mais adequada para o nosso estudo. Tem uma métrica que eu gosto bastante, cadê? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, que tem a dimensão fractal. Deixa eu ver se a dimensão fractal ela tem nesse aqui ou se ela tem no menu. Dimensão fractal. A dimensão fractal ela é uma métrica interessante. Vou ver se eu consigo colocar aqui no português, porque ela pode ser utilizada, por exemplo, para estudos de vulnerabilidade ou nível de pressão antrópica sobre fragmentos, né? É uma métrica que ela varia de 1 a 2, né? Então, quanto mais próximo de 1, significa que essa forma do patch ele é mais compacto. É como se fosse uma forma mais regular, vamos dizer assim. E formas regulares, normalmente desses patches de floresta ou qualquer tipo de vegetação, tende a ser mais resiliente do que uns patches com uma forma próxima de 2, que tendem a ser mais planos, então eles vão ser mais vulneráveis, né? Traduzindo em miúdos, vamos supor que eu esteja fazendo um estudo de impacto ambiental ou um PRAD e tenha invasões aqui em volta. Esse patch aqui, por exemplo, de formato mais circular, ele é muito mais difícil, não que seja impossível, mas é mais difícil de ser removido, de cortar, derrubar a madeira, do que, por exemplo, esse aqui que é mais fino. Então, esse aqui, pela dimensão fractal, ele vai estar próximo de 2, então ele é mais susceptível pelo formato dele mais alongado, mais chato, digamos assim, do que esse que tem uma forma mais compacta. Então, a dimensão fractal ela é uma métrica interessante para isso. Então, a gente pode calcular, por exemplo, a dimensão fractal aqui para a classe 1. Cadê a dimensão fractal? Já uma métricazinha que demora um pouco mais do que um cálculo simples de proporção, de contagem, né? E também varia dependendo do número de patches que você tem na imagem, também da resolução espacial e do quanto de recursos tem na máquina. Vou deixar rodando aqui, dar um corte e terminando aqui a gente já dá continuidade ao vídeo. Bem, então terminado aqui o processamento, então rodei aqui a dimensão fractal para a classe 1 e não saiu o resultado. Vamos ver aqui para 2. Aqui para 2 ele não saiu. Por algum motivo, provavelmente para esse aqui ele não calculou para a área toda, mas a gente pode fazer isso também agora para cada patch. Mas é uma métrica interessante, né? Às vezes acontece isso da gente roda alguns e o resultado não sai como esperado, mas no geral esse daqui, o Patch Statistics no dock, ele vai rodar como um todo a sua imagem. Já que dentro do menu raster, aqui a gente tem uma coisa mais, como digamos assim, mais completa, né? Então aqui você já consegue ter um conjunto de métricas, né? Aqui a gente pode calcular uma métrica só.
Aqui a gente pode calcular um conjunto de métricas para o raster de análise. E aqui a gente faz as estatísticas zonais, que seria média, quartil, etc. e tal. Aqui a gente precisa deixar um null data. Vou ajustar o tamanho da célula para 30. É interessante salvar o CSV, porque senão ele fica no temporário. Então, aí já deixa salvo. E aqui é uma coisa muito importante, que é a quantidade de métricas. Você pode, dependendo se tiver uma máquina boa, selecionar tudo. Mas uma coisa no estudo de métricas é que precisa fazer sentido com o que você precisa analisar. Então não adianta eu querer, por exemplo, fazer um estudo de pressão antrópica e usar uma métrica que não vai me dizer nada, né? Então eu vou fazer aqui, por exemplo, selecionar o número de patches. Ele vai dar a quantidade de patches para cada classe. O comprimento da borda. Posso selecionar mais de uma, né? A média de pé do patch area. E a dimensão fractal. Seleciono esses e dou um OK. E aí a gente espera, dependendo da quantidade de métricas, quanto maior a quantidade de métricas selecionadas, maior o tempo de análise, né? Então a gente também precisa considerar isso. Então vou dar um cortezinho aqui e terminar no resultado. A gente abre a tabela e analisa. Bem, então aqui ele terminou de fazer o cálculo. Enquanto rodava aqui o processamento, até deixar aqui como dica, eu marquei aqui a opção de salvar como o CSV, que é o ideal, mas por algum motivo ele cria o arquivo, só que ele não calcula, tanto que ele está zero. Então nesse caso aqui ele não gera, não sei se é algum bug do Lecos. Então é interessante, se caso acontecer isso, deixar aqui também na mesma telinha, marcar como Direct Value Output. E infelizmente nesse caso aí teria que copiar um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, né? Então como pode ser num bloco de notas, então infelizmente teria que ser linha por linha. Ideal é copiar isso aqui numa planilha e não no bloco de notas. Então fica como dica, né? Mas vamos aqui interpretar o resultado, né? E aí ver qual as métricas que fazem sentido ou não, né? Como mencionei. Então só vou abrir aqui o fundo do QGIS. Então aqui a gente tem a proporção da paisagem, né? Que seria a proporção de cada classe por área. Então, em percentual, perdão. Então a classe 4, que é o fundo, é a maior. Depois vem as construções. Aqui vem a classe 1 das ruas e aqui a classe das árvores, perdão, e a 3 é das ruas, né? Particularmente aqui para mim não quer dizer muita coisa, né? Aqui seria a cobertura em metro quadrado, né? E aqui sim já são métricas mais interessantes, né? Que seria o comprimento da borda. Então a gente vê que a classe 2, imagine que se a gente estivesse fazendo um estudo com vários tipos de vegetação, também isso aqui é interessante. Então a gente vê que a 2, que é das construções, tem maior comprimento de borda. Aí tem a das ruas, obviamente. O landscape, que é o fundo, mas isso aqui a gente ignora. E aqui o comprimento da borda dos fragmentos de floresta. O número de patches, 326 os patches de árvores, 584 de construções, 7 de ruas e 34 o fundo. Então a gente vê que aqui as construções ela tem o maior número de patches. Aqui seria a média da área média dos patches, né? Em metro quadrado também. E aqui a dimensão fractal. Então o que a gente pode, por exemplo, aqui interpretar que a classe 2 ela tem maior quantidade de patches e a dimensão fractal dela está ligeiramente tendendo para 1, né? Então a gente teria classes um pouco mais
compactas. Já aqui a dimensão fractal da classe 1, que seria as árvores, já está tendendo um pouquinho mais para 2, então ela tende a ser uma forma mais aberta, então mais susceptível, né? E à medida que eu vou adicionando mais patches aqui, por exemplo, as ruas que são mais retilíneas são bem mais abertas, então já está 1.16. Então imagine que a rua fosse um talhão de algum tipo de vegetação, isso aqui é muito mais vulnerável. Então, à medida que vai acrescentando aqui mais métricas na ferramenta, mais colunas ele vai acrescentando, né? Então, infelizmente ele está com esse bugzinho, mas, repito, é uma ferramenta que é idêntica ao Fragstats, incorporou as métricas do Fragstats e dentro do QGIS, isso daqui é uma, como diz o ditado, uma mão na roda, né? Então, obviamente, entender o funcionamento das métricas e ver qual que se aplica melhor. Às vezes, para algum estudo, o número de patches é mais importante, combinando só com o comprimento da borda, às vezes só a dimensão fractal, ou às vezes outros índices que tem em números, né, é mais interessante. Então, isso aqui só foi uma aplicação rápida de como a gente pega uma imagem gerada a partir de Deep Learning, lembrando que aqui a gente está numa escala de base de 5 centímetros. Antigamente, na época quando surgiu o Fragstats, a maioria das imagens de satélite eram de 30, 40, 50 metros, dependendo do sensor. E a gente hoje consegue fazer esses estudos com resoluções mais finas, incorporando aqui as ferramentas de métricas de paisagem, né? Então, muito obrigado pela atenção. Compartilhe também o vídeo. Compartilhe também os seus resultados, que é importante ver se esse conteúdo tem agregado valor para os seus estudos, projetos, consultorias. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.